os irmãos, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de primeiramente expressar a grande alegria e satisfação de estar com os irmãos em um dia tão especial, um período tão especial, 97 anos de vida desta igreja. Minha oração, meu desejo é que o Senhor continue abençoando ricamente os irmãos como tem feito durante todo este tempo. Também gostaria de agradecer a gentileza e a confiança do reverendo Sérgio, realmente um amigo de longa data. Quando nós olhamos, parece que o tempo passou muito rápido, né? Como já dizia Santo Agostinho em muitas ocasiões, e uma especialmente, ele falava que o tempo que passou nos dá a impressão de ter passado tão rapidamente, né? E aquilo que está por vir parece que vai demorar ainda, não? Mas o fato é que 20 anos são 20 anos, né? No entanto, o Senhor Deus tem sustentado esta igreja como igreja organizada há 97 anos. Que bênção, que graça. Especialmente em lembrar que daqui a 3 anos os irmãos completarão um centenário. É algo extremamente grandioso. Também agradeço ao Conselho da Igreja pela confiança do convite e, certamente, representando os irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos de 13 a 23. Colossenses, capítulo 1, versos de 13 a 23. Leiamos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Meus irmãos, nesta carta nós encontramos um dos mais belos e profundos tratados cristológicos de toda a Escritura, mais precisamente do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, desde já aqui, já nos apresenta esta carta como uma grandiosa expressão da sua fidelidade. Lembremos-nos que o apóstolo Paulo, ele está preso em Roma, preso, acusado por ser uma espécie de contraventor político-social, uma vez que ele fora acusado de pregar, de apresentar um outro senhor no lugar de César, que apresentava-se como um deus, um semideus, aquele a quem deveria ser adorado. Mas um verdadeiro cristão recusa-se automaticamente a dividir o trono que pertence única e tão somente a Cristo com qualquer outro senhor.
E em hipótese alguma o apóstolo Paulo poderia corroborar com esta ideia absurda. Cristo é o único Senhor. E ele continuou a pregar o Evangelho. Consequentemente, foi preso. No entanto, a prisão, o que seria uma ocasião para lamentos, converte-se exatamente em uma grandiosa oportunidade. O apóstolo Paulo continua cuidando das igrejas, continua preocupado com o estado de algumas igrejas, de notícias que chegam até ele, continua testemunhando de Cristo. Vale lembrar que aqui nós temos 4 cartas que são chamadas de cartas da prisão. Nós temos a carta aos Filipenses, uma carta que demonstra que a verdadeira alegria está posta unicamente em servir a Cristo. E o apóstolo Paulo expressa claramente nesta carta o fato de que nos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. E a despeito de padecer aprisionado, o apóstolo Paulo consegue visualizar a grandiosa oportunidade de pregar o Evangelho à guarda pretoriana, que de outra forma não seria possível. E ao final daquela carta, a carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo destaca que os da casa de César vos saúdam. O Evangelho havia adentrado a casa do imperador, que de outra forma não seria possível, mas um homem tomado pela sua consciência de dever, do seu chamado, da sua vocação, está atento constantemente para o exercício do seu chamado. E ele escreve a carta aos Efésios, um outro belíssimo tratado mostrando o vigor, a vitalidade, a importância da igreja. Que devemos ser suporte uns aos outros, nos fortalecermos mutuamente. Devemos deixar a vida, outrora marcada pelo pecado e pela morte, movida única e tão somente pelos impulsos dos nossos desejos malignos, em conformidade com o mundo, valendo os nossos desejos carnais, mas aprove a Deus nos dar vida, estando mortos nos nossos delitos e pecados. Pela graça sois salvos mediante a fé. A grandiosa obra redentora de Deus em nos conferir fé, para que possamos responder afirmativamente à chamada eficaz do Evangelho. O apóstolo Paulo também escreve a carta a Filemon, uma belíssima carta, muito curta, mas que estabelece um verdadeiro divisor de águas na escravidão do mundo antigo. Um escravo, fugitivo, sendo recebido como um irmão caríssimo, rompendo completamente estruturas sociais malignas, equivocadas, totalmente deturpadas. Agora o verdadeiro Evangelho, transformando de dentro para fora, a partir da constituição das suas mentalidades, da concretude, da coerência da vida cristã, se torna um marco para romper divisões de classes sociais entre livres e escravos. E é dentro desse cenário que o apóstolo Paulo também escreve a carta aos Colossenses, preocupado com esta igreja, numa cidade já estruturalmente decadente, economicamente, financeiramente, culturalmente, dado o elevado progresso de Laodiceia e Herápolis, cidades vizinhas. No entanto, havia um perigo rondando esta igreja. E o apóstolo Paulo, no exercício do seu chamado e cuidado pastoral, não podia se omitir do cuidado com esta igreja. Entrou para a história da interpretação bíblica este perigo como intitulado de a heresia
Colossense. Não se sabe ao certo os detalhes, as minúcias da constituição desta heresia, o que já nos demonstra um grandioso ensino. O apóstolo Paulo não gasta tempo falando do erro, dando detalhes, pormenores do erro, mas ele ocupa tempo combatendo o erro e expondo com lógica, com propriedade e vigor a verdade do senhorio de Cristo e da suficiência de Cristo. Uma vez que o grande teor desta heresia constituía-se na tentativa de solapar e destruir a suficiência de Cristo como profeta, sacerdote e rei. Assim, o apóstolo Paulo não gasta tempo descrevendo o erro. Ele dedica tempo numa construção positiva, objetiva, de fato, construindo. E ao construir, naturalmente, o erro e o engano será corroído e destruído. Assim, o apóstolo Paulo escreve uma carta para mostrar a grandiosidade da obra redentora, salvadora de Cristo. A suficiência de Cristo como nosso Redentor. A suficiência plena de Cristo como Senhor da nossa vida. E a suficiência de Cristo como aquele que representa a nós diante do Pai no seu ofício sacerdotal. Assim, o apóstolo Paulo, ele já começa bem de início, nesses versos que lemos, do capítulo 1, versos de 13 a 23, como uma introdução temática ao que ele irá discorrer em maiores detalhes no capítulo 2, irá aplicar no capítulo 3, alargando assim os horizontes e acrescendo ao ensino da suficiência de Cristo nestes pormenores, nestas ênfases específicas, alguns elementos que explicarão de um modo mais contundente o que ele está dizendo nestes versos iniciais, neste ensino inicial. Nosso objetivo nesta noite consistirá basicamente em observarmos, a partir do verso 18, na sua primeira frase, ele é a cabeça do corpo da igreja. No entanto, precisamos situar dentro desse enfoque global destes versos, porque há um entrelaçamento de conceitos e ideias que permeiam uns aos outros para nos fazer compreender e entender o que é Cristo como cabeça da igreja. Qual é a realidade de Cristo ser o cabeça da igreja e quais são as consequências. Assim, por isto, o apóstolo Paulo, no verso 13, começa estabelecendo um fator distintivo. Deus, ou Ele, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele já demonstra claramente qual era o nosso estágio anterior e qual é o nosso estágio agora, como uma distinção clara. Este é outro caráter que efetivamente nós observamos em todo o Novo Testamento. O verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristianismo, ele é exclusivista. Certamente esta palavra, e expressarmos desta forma, significa algo politicamente não muito correto para os nossos tempos atuais. No entanto, se falássemos em cristianismo inclusivista, estaríamos falando de uma contradição inevitável de termos. A suficiência de Cristo exige que nada além de Cristo seja pregado, ensinado, que não há nada além de Cristo para a nossa redenção, para a nossa salvação, para conduzir a nossa vida, para nos mostrar o caminho correto a seguir, para interceder por nós junto ao Pai, para ser o nosso Senhor. Qualquer tentativa de acrescer algo a Cristo é negar a Cristo. Qualquer tentativa
de apresentar algo menos do que a plenitude de Cristo, também é negar a Cristo. Assim, o apóstolo Paulo já destaca claramente: nós éramos aqueles que estávamos no império das trevas, subjugados, acorrentados, amarrados, presos. Cristo é aquele que possibilita a verdadeira liberdade. E o conceito de liberdade consiste em não sermos livres para fazermos o que quisermos. Não é ser livre de, mas ser livre para. A verdadeira liberdade consiste em um objetivo real, em ação. Por isso ele vai descrever: Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O conceito de amor, no seu caráter mais arcaico, trazia consigo o conceito de satisfação. Amar alguém é estar satisfeito com o objeto amado. Não desejar nada além do objeto ao qual se ama. A grandeza do verdadeiro amor está interligada à satisfação. Assim, o que o apóstolo Paulo já nos ensina é que este reino do Filho é o lugar que nós encontramos a plena satisfação. E essa satisfação tem a ver com encontrar o sentido da nossa existência. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A verdadeira satisfação, a verdadeira alegria consiste em estar neste reino, em desfrutar dos benefícios concedidos e conferidos pela obra redentora de Cristo. E esta obra redentora também está associada ao próprio conceito de redenção, de resgate, porque fomos libertos. O apóstolo Paulo, ele apresenta-se com grande frequência como escravo, como servo. Servo é aquele que fora comprado por preço, remido, resgatado. E a expressão que ele vai usar já no verso 14 para descrever a característica: o Senhor deste reino é aquele que entregou-se a si mesmo voluntariamente em nosso lugar, para que pertençamos única e tão somente a Ele. O valor que possuímos não é um valor intrínseco ao que nós somos, porque se assim fosse, perdidos estaríamos. O valor que possuímos é o valor do sangue de Cristo Jesus, a igreja que fora comprada. E o preço, o sangue do Senhor. Nada há que seja mais valioso do que o sangue de Cristo. Assim está posto o nosso real valor. E o apóstolo Paulo, verso 15, a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, expressando a divindade de Cristo. Ele é Deus. Parece algo desnecessário, talvez, da nossa época. Para nós é tão comum, é óbvio que Cristo é Deus. Não nos enganemos. Há tentativas, por vezes intelectualizadas, de se negar a divindade de Cristo. Outras vezes, estas expressões das tentativas de se negar a divindade de Cristo são postas de maneira um tanto quanto sutis. Acrescentar algo a Cristo, retirar algo de Cristo, é negar a sua divindade. Não viver em conformidade com o que Cristo quer para a nossa vida, em certo sentido, pode ser descrito como uma negação da divindade de Cristo, ou pelo menos uma tentativa, já que em essência jamais poderemos mudar quem Cristo é. O grande problema é que estaríamos vivendo uma vida que não é uma confissão de quem Cristo é. E a utilização do termo cristão aplicado a nós mesmos seria completamente contraditório. Deste modo, nós seríamos os maiores prejudicados.
viveríamos uma grande ilusão, algo que não confere com a realidade. Portanto, não responde, não dá sentido. E o que não responde, o que não dá sentido, só gera medo, desespero, desestabilidade espiritual, emocional, em todas as esferas da nossa vida. E as consequências, elas são praticamente sem fim, porque começamos a desconsiderar que Cristo é Deus e, por ser Deus, é o Senhor a quem devemos toda e completa e total adoração. Mas podemos fazer de modos não tão intelectuais, mas pelo nosso cotidiano, desconsiderando a sua vontade como objetivo da nossa vida. A cautela recorrente é necessária a todos nós. E ele continua, verso 16, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Essas expressões aqui dizem respeito a todos os poderes, podemos assim resumir para os nossos objetivos no momento. Todos os poderes, sejam eles quais forem, visíveis ou não, palpáveis ou não palpáveis, visuais claramente diante de nós ou não, todos estes poderes estão debaixo da obra criacional de Cristo. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. O senhorio de Cristo se expressa por toda a realidade criacional. Por isso ele vai usar 3 expressões: nele, por meio dele, para ele. Automaticamente, com certeza, creio que já lembramos de Romanos, capítulo 11, os versos de 33 a 36. E não é a única referência aqui a este verso, a estes versos de Romanos, mas no capítulo 2, o apóstolo Paulo continua mostrando mais uma vez, ele é Deus. E ele vai mostrar claramente que todas as coisas foram criadas nele e estão sustentadas nele. Nada há à parte da esfera criacional, porque nada subsiste à parte de Cristo. Tudo é criado nele, deriva dele. Ele é o Criador de todas as coisas. E o alvo final é ele, a glória de Cristo. E podemos bem pensar que Cristo é a origem, mas é o alvo final de todas as coisas. A razão da existência de todas as coisas, de todos os poderes, sejam eles quais forem, é Cristo. A garantia da manutenção da existência destas coisas é também Cristo, por meio dele. Nele, para ele, por meio dele, a continuidade da existência de todas as coisas. A garantia de que todas as coisas cumprirão totalmente, cabalmente, o propósito para o qual foram criadas. A glória do nosso Redentor. Nada fugirá a esta esfera. Mesmo que em dados momentos nós olhemos para o mundo, isso nos pareça um tanto quanto distante. Certamente, ao olharmos na atualidade para o que de expressivamente claro está sendo apresentado diante dos olhos de todo o mundo, que é o caso atual do Afeganistão, e mais especialmente a perseguição que os nossos irmãos estão sofrendo, e mais ainda, eles estão sofrendo de um modo potencializado, porque não passaram a sofrer perseguição pós-domínio do Talibã. Eles já sofriam. Todos nós certamente pegamos os nossos telefones e temos uma Bíblia.
talvez com alguma exceção. Podemos ler constantemente, abrir e ver a palavra encarnada nos ensinar, nos instruir, o próprio Cristo nos falando. Estes nossos irmãos hoje, os seus aparelhos celulares são olhados. Se porventura houver indício de uma Bíblia, eles são executados sumariamente. Sim, certamente há circunstâncias como essas, que não é a única na atualidade, que nós poderíamos observar como perseguição àqueles que são de fato cristãos. Não é a única. Isso talvez nos leve a duvidar ou pensarmos de uma outra forma. No entanto, não nos esqueçamos, o domínio de Cristo permanece sobre tudo. E a razão mais clara e contundente é que o último suspiro da nossa vida não é o fim, muito pelo contrário, é só o início. Estes irmãos continuam exemplificando claramente a grandiosidade do domínio de Cristo sobre todas as coisas. Plenamente satisfeitos, o reino do Filho do seu amor. Verso 17, o apóstolo Paulo diz, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Cristo não é criado. E ele é exatamente a garantia de unidade, de lógica, de coerência em toda a esfera criacional. Há sentido, há objetivo, há razão. As coisas não ocorrem de um modo aleatório. Tudo ocorre porque Cristo é aquele que garante a lógica estrutural da existência de todas as coisas. Isto é evidente quando nós olhamos para toda a criação e nós temos marcas recorrentes. Nós temos as estações do ano, nós temos noite e dia, nós temos todas as implicações climáticas que aqueles que gostam de assistir os telejornais para ver como será a semana, vai ser quente ou vai ser frio. E eles usam critérios para ler todo esse movimento climático e conseguem dizer, por tais e tais circunstâncias, tais e tais fatos, a previsão será tal. Frio, chuva, não chuva, seca e assim sucessivamente. Há uma lógica, há um padrão de leitura. Esse padrão de leitura de comunicação da verdade é garantido pelo próprio Cristo. Portanto, o fundamento para a verdadeira ciência é Cristo. A parte de Cristo nada existe. Quando nós olhamos e vemos a Via Láctea, os planetas, e certamente uma pergunta que é recorrente às crianças: quem está segurando esses planetas? Por que eles não caem? E quando se mostra a órbita dos planetas com algum traço, às vezes alguns perguntam, por que um não bate no outro? Todas as coisas fluem com lógica, com harmonia, com sentido. Estamos apontando apenas, muito superficialmente, um único exemplo. Mas a garantia de sustento de todas as coisas, de manutenção de todas as coisas, de unidade, é Cristo. O mundo simplesmente não vai ruir e desabar automaticamente porque Cristo garante a manutenção de todas as coisas. E agora nós chegamos ao verso 18. Este que é a garantia de existência, que tudo surge a partir dele, que não existe nada além do que ele criou, que é o alvo da existência de toda a esfera criacional,
que garante que todas as coisas que foram criadas estão sendo conduzidas para a glória do seu próprio nome, que domina sobre todos os poderes. Este é o cabeça da igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Quem é o corpo de Cristo? Há uma obra de um teólogo americano que expressa com caracteres muito belos o corpo glorioso de Cristo, a igreja. Uma das maiores provas evidentes do poderio de Cristo está posto na igreja. Quem éramos nós? Quem somos? Ou talvez o que poderíamos ser se não fosse Cristo. As nossas capacidades para atrocidades, para a maldade, para o pecado, são sem limites. Se não fosse a graça de Cristo, que nos distingue de tudo mais. John Knox, certa vez falando sobre predestinação, ele enfatizou a distinção entre nós, salvos e remidos por Cristo, e todo o restante é a graça de Deus. É exatamente isso que desfrutamos. É a graça de Deus. Assim, ele vai continuar a descrever, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. O que ele está destacando é que a partir de agora, Cristo é aquele que inaugura uma nova criação. Cristo inaugurou um novo homem. O primeiro Adão pecou, mas o segundo Adão, Cristo, não. Esta é a garantia. Foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele pode nos socorrer, porque foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Desfrutamos do socorro, do conforto, do sustento que somente Cristo pode nos conceder, porque Ele sabe quais são os nossos dilemas e nossos desafios. Ele sabe muito bem aquilo que é complexo em nossa vida, aquilo que nos tenta, que nos quer levar para o caminho errôneo, que quer nos fazer desviar, que quer deturpar completamente a visão adequada da vida. Ele sabe. Ele foi tentado, mas ele não pecou. Ele venceu. Porque ele venceu, ele nos confere o sustento necessário e suficiente para que vençamos também ao estarmos nele. Outra expressão que o apóstolo Paulo usa com muita frequência em suas cartas, expressão extremamente rica. Nele. Estamos nele. E ele vai descrever, e observemos só algumas poucas passagens no capítulo 2, para observarmos o que o apóstolo Paulo está aqui nos ensinando. Verso 6 do capítulo 2. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Está nele, e ele usa a figura de radicados, uma planta. Cristo é o tronco. Nós somos aqueles que são enxertados neste tronco. A seiva da vida, fortalecimento, o crescimento provém de Cristo. A oliveira e os ramos, outra figura muito conhecida. A parte da fonte da seiva, a fonte da vida, a figura é muito clara. O ramo seca.
e ao secar-se, só serve para ser lançado ao fogo. Edificados, a figura de um edifício, também é aqui destacada, essa também é apresentada como a figura da própria igreja. Cristo é o cabeça da igreja, aquele que garante a verdadeira edificação, é a pedra angular. Cristo como cabeça da igreja é a garantia de que a construção é sólida, que seremos edificados, que somos parte deste edifício. E ele também vai dizer, confirmados na fé. Aqui vem a nossa obrigação. Confissão. Chancelar. Com a nossa vida, com a nossa prática, tudo quanto dele recebemos. E a nossa confissão de fé se expressa claramente no nosso culto, na nossa adoração, no nosso louvor, na nossa vida. Uma vida coerente com tudo quanto temos recebido. Por isso ele diz, como recebestes a Cristo, o Senhor, assim andai nele. Capítulo 3, ele vai falar que devemos nos revestir de Cristo. A figura da vestimenta é muito clara. Nós conseguimos distinguir quem é quem a partir da vestimenta em determinadas circunstâncias. É óbvio, evidente. Quando nós estamos no hospital, por exemplo, já nos aponta, já nos é extremamente sugestivo quais são os profissionais da área da saúde, por causa da vestimenta. Talvez nós não saibamos distinguir, dada a comunicação das cores, quem é enfermeiro, médico, técnico e assim sucessivamente, mas nós sabemos que é alguém, um funcionário do hospital, e podemos recorrer. Essa é uma figura muito clara a todos nós. Do mesmo modo, aquele que está revestido de Cristo. Ele é um luzeiro evidente para todos, que ele está completamente ali representando a Cristo. O seu modo de viver, falar, agir, é o modo que expressa Cristo. Assim, ter Cristo como cabeça do corpo aponta para um princípio da vida, da verdadeira vida. E lá no capítulo 2, no verso 19, ele vai falar mais uma vez. Agora, contrapondo a ensinos errôneos, ele diz, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. O verdadeiro crescimento, a verdadeira maturidade cristã só é possível como parte do corpo. Estar enxertado nesse corpo, unido a Cristo, é a garantia de crescimento, de vigor, de desenvolvimento em todas as instâncias. O seu oposto também é verdadeiro. Apartar-se de Cristo é o declínio da vida cristã. Portanto, desfrutemos daquilo que temos recebido. Andemos em conformidade com o que já recebemos. E ele continua no verso 18. O primogênito de entre os mortos. Cristo inaugurou a redenção, a vida. Primogênito não é apenas o primeiro dentre vários, mas ele é o único da sua geração. E como único da sua geração, é aquele que garante a verdadeira vida. Ele venceu a morte. E venceu a morte para que também sejamos contados como aqueles que desfrutarão do benefício da vida eterna. E esse benefício da vida eterna não é algo que vem posteriormente, mas já desfrutamos. Na carta aos Efésios, ele deixa muito claro, já somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas eles estão na terra. Culto é uma grandiosa expressão do que desfrutamos aqui já.
estar com Deus por meio de Cristo Jesus. Intimidade com o Senhor por meio do Redentor. Cultuá-lo, adorá-lo. Mas no capítulo 3 da carta aos Colossenses aqui, o apóstolo Paulo também nos instrui que o fato de sermos salvos, vida eterna, redenção, deve nortear o modo como nós nos comportamos aqui na terra. Cuidar das coisas do alto. Olhai para as coisas do alto, não nas que são aqui da terra. O nosso olhar não está fito em coisas que são apostas futuras, mas desfrutamos de benefícios já no presente tempo. O que significa que nós não trocamos o direito de primogenitura. Nós não vendemos esse direito de primogenitura por um prato de lentilhas podre que nos são oferecidas, que nos é oferecido esse prato constantemente. E não é algo que sequer satisfaz momentaneamente os nossos desejos. Como no caso de Esaú e Jacó, o prato de lentilhas satisfez a fome pontualmente. O que por vezes nos é oferecido é pior. É um prato de lentilha podre, que já não serve para nada. Não podemos trocar os benefícios da obra redentora de Deus em Cristo por algo que para nada serve, apodrecido, em hipótese alguma. E ele vai continuar, né? Verso 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Nós temos intimidade com o Pai, nós nos nossos relacionamentos, no nosso relacionamento com Ele, no nosso relacionamento com a esfera criacional, tudo fora reconciliado com Deus em Cristo, o que nos mostra que nós temos respostas para as rupturas que o pecado produziu. A ruptura espiritual foi resolvida em Cristo. A ruptura interna do conflito recorrente que nós vivemos também fora resolvida. Disse o apóstolo Paulo na carta aos Romanos: quem me libertará do corpo desta morte? E ele já diz a resposta: Cristo. E qual é o corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero é esse que eu faço. Esse conflito recorrente, ele só será solucionado em Cristo. Quando ele fala de verdadeira comunhão, a verdadeira comunhão não consiste em chegarmos a um denominador comum, mas a verdadeira comunhão, ela só é possível porque todos nós abrimos mão das nossas vontades, dos nossos desejos e devotamos o nosso querer unicamente a Cristo. Só há unidade em Cristo. Benefícios da igreja, a despeito das nossas diversas diferenças, mas nós nos submetemos uns aos outros no amor por causa de Cristo. E ele continua, verso 21, e a vós outros também que outrora erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Era assim que éramos. A igreja é um composto total de pessoas que eram assim. Viviam nas obras malignas. E verso 22 ele vai dizer: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. O capítulo 2 ele também ensina o mesmo. Nós morremos juntamente com Cristo para o pecado e ressuscitamos com Ele para uma novidade de vida. Uma vida diferente, coerente, condizente com Cristo. E esta vida, ela é marcada pelo que ele vai descrever aqui com 3 características: santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A santidade
com certeza, já nos lembra ser separado, não? Mas o foco do ser separado não está posto no simples fato de ser separado, mas no objetivo para o qual fomos separados. Fomos separados para ter uma vida de intimidade com Deus, de adoração a Deus em todas as relações da nossa existência. A glória de Deus na nossa vida. Glorificando a Deus em tudo que fazemos nos nossos pensamentos, palavras e ações. No nosso modo de viver, de falar, pensar. No nosso caminhar, nas nossas relações. E é exatamente isto que o apóstolo Paulo vai trazer como uma aplicação lá no capítulo 3. Estar revestido tem aplicação para os relacionamentos familiares, entre pais e filhos, marido e mulher, a nossa esfera profissional, a nossa esfera social. E também, no capítulo 4, ele é enfático para pregar o Evangelho, para testemunhar da obra redentora de Deus em Cristo. E ele também vai dizer que somos inculpáveis, não somos culpados, o que tem um caráter jurídico. Culpados, essencialmente, nós somos, mas não nos é atribuída a culpa, porque aquele que não tem culpa tomou a culpa sobre si, porque foi julgado e condenado sem ter culpa. Para que nós, julgados, não fôssemos condenados, mas absolvidos. Por isso nós somos inculpáveis, porque aquilo que cabia a nós foi pago por Cristo. E mais ainda, somos irrepreensíveis. Não há nada que se possa acusar contra nós como um impedimento para a salvação. Não que somos perfeitos, nós não somos. Vivemos, como ouvimos há pouco, em um dos cânticos e orações, uma santificação progressiva, de fato. Mas não há nada que poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É este o sentido. Não há uma acusação que remova a salvação. Garantia, certeza de salvação. Assim, ele vai fechando. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Este se não é duvidando, mas dizendo, vocês permanecem. E por que ele tem certeza? Ecoa um princípio que está posto lá em Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. A garantia não está na nossa própria força, mas a garantia está naquele que começou a boa obra e vai completá-la. Está num processo, e este processo nos conduz ao crescimento, à maturidade, ao desenvolvimento constante, até atingirmos a estatura de varão perfeito no céu. E esta esperança do Evangelho não significa uma aposta, mas esperança, especialmente para o apóstolo Paulo nas suas cartas, é sinônimo de certeza. A certeza do Evangelho. Qual é a certeza do Evangelho? Salvação, vida eterna. Nossa segurança. Nada nos separará. E assim ele vai mostrar que é exatamente isto que ele está vivendo. O apóstolo Paulo não está nos estimulando a um testemunho do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Mas um testemunho ao qual ele mesmo segue. O que nos indica que é possível viver assim. É possível desfrutar desses benefícios. Sabermos que Cristo é o cabeça, é a garantia que Ele é o Senhor, é Ele que devemos ouvir, é Ele que dirige a nossa vida, Ele é a verdade, que sustenta toda a realidade. Temos a quem recorrer,
Em momentos de dor, de dificuldade, a quem iremos recorrer? Aonde encontraremos resposta? Quem tem as palavras da vida? Somente Cristo. Aos dilemas, angústias, dificuldades da nossa vida, da nossa existência. Nós vivemos um tempo em que claramente está extremamente visível, dadas as circunstâncias e atrocidades da pandemia, a desestabilização emocional de muitas pessoas, direto ou indiretamente. Nós temos momento e ocasião para testemunharmos da única solução possível, Cristo. É a única. Historicamente falando, quando nós lembramos da Reforma Protestante, há um determinado autor, não crente, agnóstico, que diante de algo razoavelmente semelhante, como a peste negra no século XVI, e ele descrevia que a Europa estava completamente esfacelada, fisicamente, materialmente, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. E aí ele fala que a pregação da certeza da salvação por parte de reformadores trouxe estabilidade a toda a Europa. Cristo como cabeça da igreja significa a nossa segurança. Consequentemente, a nossa responsabilidade. O mundo está em completo desequilíbrio e instabilidade. Nós temos a resposta. Preguemos a Cristo como a única solução. É Ele que nos confere estabilidade, como em tempos históricos passados. O índice de mortalidade frente a pandemias, dentre os meios cristãos, era reduzido a quase zero por causa da sua convicção, da sua certeza de salvação e segurança em Cristo. Hoje também não é diferente. Porque o último suspiro da nossa existência não é o fim de tudo. Nós não tememos a morte. Nós confiamos em Cristo. E essa segurança precisa ser transmitida, pregada. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Ao mesmo tempo que Cristo, como cabeça da igreja, também é a única garantia de vigor e de sustento que teremos. O nosso tempo presente colocou em xeque para alguns inicialmente a comunhão de muitos crentes. Mas aqueles que não querem retornar em grande medida, de modo algum podemos ser absolutos nisto, mas em grande medida aqueles que não têm sede pela comunhão uns com os outros são os mesmos que também não tinham anteriormente. É um grande estímulo ver o desejo de muitos irmãos, às vezes até aqueles que deveriam estar mais preocupados com a estabilidade pessoal, com a sua própria saúde, são os mais estimulados a reunirem-se. Obviamente que tratamos tudo isso, todos nós, como as nossas igrejas têm feito, mundo afora, com muita sabedoria, dirigidos pelo Senhor, como esta igreja também tem feito. Mas demonstra claramente o desejo, a certeza expressa de que somente a unidade com Cristo traz o verdadeiro vigor. E assim nós olhamos, e me permitam observar 97 anos da Igreja Presbiteriana da Lapa. Não tenho a menor dúvida, só é possível completar 97 anos, porque estas verdades são efetivas aqui. Só é possível permanecer diante de tantas lutas e enfrentamentos que não são exclusivos do nosso tempo. Perseguições não são apenas de ordem física, são dos mais diversos tipos, tentando solapar os irmãos, desviá-los dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor vem sustentando, dia após dia, lutas, desafios. Certamente a história dessa igreja é recheada, e seria extremamente edificante conversar, especialmente com aqueles que são, como alguns dizem, jovens há mais tempo, né?
que se expressam pela cor dos cabelos, certamente têm histórias belíssimas das dificuldades pelas quais passaram nestes últimos anos, mas que ao mesmo tempo são um testemunho claro e evidente de que Cristo é o cabeça da igreja. Se Cristo é o cabeça da igreja, e Ele é o Senhor sobre todas as coisas, nada poderá destruir a igreja que pertence a Ele. Nada. Nem esta igreja, que irá completar tantos e tantos anos a mais, quantos aprouver ao Senhor, como a verdadeira igreja de todos os tempos e épocas, será sustentada. E cada um individualmente também desfrutamos dos mesmos benefícios. Segurança em Cristo, sustento, desenvolvimento, fortalecimento, certeza e convicção. Que assim o seja para todos sempre. Amém.